Também não foram 5 nem 10. Foram 19 multas. Isso que eu falei. 19 multas na mesma rua num período de apenas 3 meses. E detalhe, num radar que, segundo a motorista autuada, estava em teste. Sabe aqueles com placa de implantação? Que não multa, que está em teste. Não está multando, está em implantação, está em teste? Pois é. O nome dessa motorista é Lilian. E ela chamou a nossa equipe para denunciar a situação. E aí, você sabe, o balanço geral vai aonde está a sua indignação. A Lilian faz o mesmo caminho todos os dias para levar a filha na escola e passa por um trecho residencial da Cândido Hartmann, aqui em Curitiba. Segundo ela, 4 radares nesse mesmo trecho. 4. Tem 4 radares no mesmo trecho. E ela quer saber, por que tantos radares num local que nem tem tanto movimento? E a pergunta que ela faz seria para arrecadar dinheiro às custas dos motoristas? Será? Vamos à reportagem. Esse é o trajeto feito pela Lilian todos os dias para levar a filha na escola. 4 quilômetros. Foi fazendo esse caminho que ela levou 19 multas. É uma rua residencial, tá? Essa rua em si deve ter mais ou menos um quilômetro, não deve ter mais. E nesse quilômetro já tem 4 radares e virando aqui já tem mais 4 radares. E estão sendo colocados radares em locais que não estão sendo visíveis. Né? Então, a 10 metros depois de uma curva, atrás de uma árvore. E lembrando, aqui é um bairro residencial. 19 multas em cerca de 3 meses, todas na rua Ana Gebur Barsic. Fizemos o trajeto com a Lilian para ver de perto como os radares estão instalados. Vamos encontrar pelo menos uns 4 radares nesses 4 quilômetros. E em uma rua residencial vamos encontrar 2 radares, no qual levei as 19 multas. Aqui ele fala 40. Aqui a placa é de 40. De 40. E de lá para cá ele fala 30. Aqui ele fala que está em teste, tá? Mas ali ainda assim não fala nada. E quando vocês viram, já tem um radar, né? E aqui já começa as multas de 19 multas, que são mais números que a própria Mega Sena. Deve dar uns 30 metros desde o primeiro radar até aqui. Aqui está o outro radar, tá? Mas ele está assim que você vira, né? Ou seja, não tem visibilidade. Não tem visibilidade. Ele está colocado de uma forma para que as pessoas levem multa mesmo. Lilian, 4 quilômetros, cerca de 4, 5 minutos para chegar até a escola. Correto? 19 multas. 19 multas. Mas não são multas que estejam na 80, 90 quilômetros. Ele é 40, tá? Tem alguma, por exemplo, que é 41, 42, não passa de 46, acho. E eles falavam que não tinha, que estava em teste, tá? Eu entrei com recurso porque é uma vergonha que queira tirar o dinheiro do povo, tá? Para se lucrar sozinho. A rua Ana Gebur Barsic, onde a Lilian levou as multas, tem menos de 1 quilômetro.
Apesar do trecho curto, aqui tem 2 radares. Uma região residencial com bastante mata. Até animais silvestres aparecem aqui. Olha, tem... Ai, que bonitinho! Moradores reclamam do número de radares na região entre Santa Felicidade e o São Brás. Passamos em ruas das redondezas, como a Estrada Mina de Ouro e a Rua João Batista da Alarme, que também tem radares. O marido da Rose já levou várias multas. Nós moramos em Joinville, mas eu fico aqui bastante tempo porque cuido dos meus pais. Então ele vem sempre nos fins de semana, porque trabalha lá. E a gente sempre é surpreendido com multas. Muitos radares um próximo do outro e já tem uns outros sendo instalados. Nós ficamos surpresos quando nos deparamos com mais um. Meu marido fala, gente, essa aqui é a terra dos radares. Mas nem todos os radares geram revolta entre os moradores aqui na região. Esse aqui, por exemplo, na rua Antônio Escorcim, na esquina com a rua Escritor Jorge Luiz Borges, agradou. Segundo os moradores, ele foi instalado há mais ou menos um mês e diminuiu o número de acidentes. O pessoal abusa demais da velocidade aqui, principalmente aqui nessa avenida. Ando que nem uns loucos, correndo aqui, parece que é uma pista de corrida. E tem muita residência, muita criança, pessoas de idade igual a minha mãe, é muito perigoso, então ajuda bastante. Segundo os moradores, a instalação desses equipamentos aumentou nos últimos 6 meses. Muitos, bastante. Como motorista, te incomoda essa quantidade? Bastante. Acho que é desnecessário. Tem que ficar de olho, porque senão a gente paga uma multa sem perceber, que a gente não sabe onde, de repente está instalado em algum lugar aí que a gente não sabe, né? Tem rua aí que não precisa radar, que tem é curva. Então não é necessário radar, que é muito radar. Radar que é onde não é necessário. Na minha opinião, isso aí é roubo. Eles não têm mais como tirar dinheiro das pessoas. Porque aqui é um local que não tem necessidade disso aí. Enquanto eles tentam se acostumar com esses, já tem outros em teste, como esse na rua João Batista da Alarme, bem na esquina com a rua Ana Gebur Barsic. Mais do que assustada, eu estou revoltada pelo abuso de autoridade. Tá, eu já estou com 55 anos e a minha carteira eu tirei com 20 anos. É um transtorno porque, no meu caso, eu acho que está sendo totalmente ilegal. Ai, 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 outra extravessória, brota radar ali na rua, né? Brota ali na região, em Santa Felicidade, do nada brota radar. Tantos lugares que às vezes precisa de ter um radarzinho e não tem, não é verdade? Volta e meia a gente traz aqui uma situação que o pessoal pede um radar, não tem, não dá para instalar. E ali, de repente, num trecho de 1,5 km praticamente, 4 radares. Gente do céu, quanta multa! E a plaquinha tá lá, em implantação, não multa. Para com isso, para. É para deixar o povo revoltado mesmo, né, gente? Vamos falar a verdade, hein? Né? Falta, às vezes, planejamento. Eu acho que é isso, porque volta e meia a gente tem pedido das pessoas dizendo assim, ó, precisamos de um radar aqui que o pessoal passa em alta velocidade e tal. A prefeitura manda aquela nota dizendo que lá às vezes não é possível colocar o radar, isso, aquilo, aquele outro. Aí num trecho que não precisava, acho que não precisava, 4 radares. A Thaís Travessoli está com um especialista de trânsito e voltou lá ao local agora, vai explicar melhor essa história pra gente, vai fazer uma avaliação dessa situação com esse especialista. Quem que tá contigo aí, Thaís? Ô Jason, nós vamos continuar falando desse assunto porque é o seguinte, é um assunto que gera muitos questionamentos, né? Primeiro, Jason, a gente não está nesse ponto específico da reportagem, até porque nós mostramos, né, muito durante essa reportagem, essa região de Santa Felicidade, mas esse é um assunto que afeta os motoristas de toda a região, né, de vários cantos da cidade. Hoje nós escolhemos um outro ponto que é bem importante também, que é a Padre Agostinho. Eu estou com o Cassiano, ele que é especialista em trânsito. Essa aqui é a Padre Agostinho na região do Bigorrilho, né? Do Bigorrilho, é bastante movimentada. Cassiano, a gente viu na reportagem, ali em Santa Felicidade, morador revoltado. Tem muito radar, será que precisa disso tudo? Primeiro vamos tentar explicar para quem nos assiste, você que é especialista, qual que é o critério para instalar um radar? Boa tarde. Boa tarde. A gente tem a resolução 798/2020,
que regulamenta essa fiscalização. Então, para os radares fixos, você precisa de um levantamento técnico, e para aqueles redutores com display, além do levantamento técnico, precisa ter uma análise de lesões e mortes no trânsito. Então, a prefeitura ela tem o poder de decisão da onde que ela vai instalar esse radar, aonde tem mais necessidade. Aproveitando tua presença, Cassiano, por exemplo, essa rua Ana Gebur, que nós mostramos na reportagem, é uma rua de menos de 1 quilômetro. Então, se pensa ali o morador, uma rua pequena, de residência, precisa. Bom, se tiver estudo e indicar que sim, pode colocar. Sim, a gente tem a velocidade como principal fator que mais contribui para as lesões e mortes. Então, quando você tem uma rua de bairro, você tem grande fluxo de pedestres. Então, é preciso que você respeite essa velocidade de 30 ou às vezes 40 km por hora. A gente já tem uma cultura de que na cidade é tudo 60. Então, não, o condutor precisa se adaptar à sinalização do local, que vai variar conforme a via. Vamos mostrar aqui, por exemplo, onde nós estamos de maneira bem prática. Nós estamos na Padre Agostinho, então. Aqui a via é de 60 km por hora. E aí tem o radar, é claro, aqui de 60. E aí, o Cassiano estava explicando pra gente, inclusive aqui antes da entrada ao vivo, né, Cassiano? Que muitos motoristas têm essa prática de ir acelerando. E aí, quando vê o radar, diminui. Mas, na verdade, a orientação do especialista é respeitar a velocidade da via, não ter que encontrar um radar para ir tomar noção da velocidade. Isso, se o motorista, o condutor, ele identifica a velocidade máxima e mantém essa máxima, ele não precisa saber aonde que tem radar, mas todos os radares estão sinalizados. Então ele precisa ter atenção, desligar o seu celular e prestar atenção na via pública, nos pedestres, nos veículos, toda a sinalização como um todo. Até porque, infelizmente, né, Cassiano, a realidade de mortes no trânsito aqui no nosso país é o que assusta bastante. Todos os dias nós estamos aqui no BG falando de acidentes que acabam gerando vítimas. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, né, e passar orientação para quem está assistindo. Eu vou pedir então para você continuar aqui, porque o Jasson Goulart tem pergunta lá do estúdio. Eu vou até preparar o ponto aqui, Jasson. Você pode fazer a pergunta que o Cassiano já está te ouvindo. Enquanto você coloca aí para o Cassiano me ouvir, a Lorena Soares diz assim: Santo Inácio, passo todo dia, é um inferno mesmo esses radares nesse local da reportagem. O Antônio Suami diz que confuso estes limites de velocidade em Curitiba. Será que a intenção é arrecadar? E aí eu quero pegar esse gancho aqui do Antônio, né, e fazer a seguinte pergunta para você, Cassiano. Não estava na hora de fazer um planejamento melhor, melhorar a sinalização nas vias, porque realmente parece muito confuso em Curitiba. Você tem numa quadra o limite de velocidade de 30 km por hora e aí na quadra seguinte é 50, ou vice-versa, situação assim. Não estava na hora da prefeitura reavaliar isso, fazer um novo planejamento para que o motorista não fosse tão surpreendido e que a gente pudesse ter uma noção melhor dos limites de velocidade das vias? Bom, primeiro a gente tem uma transição de pontos de radar. Então essa transição o motorista precisa se adaptar. São novos locais que a prefeitura está instalando. Claro que se você está numa via de 60, você faz uma conversão para uma via de 40, onde tem um radar, a sinalização precisa ser gradual para baixar essa velocidade. Agora, a gente não pode ter essa banalização de cidade, tudo é 60 por hora. A gente tem que se adequar à sinalização. O que eu sugiro é intensificar um pouco mais as campanhas de trânsito, as orientações, para que os condutores possam entender melhor a importância de manter a velocidade da via para maior segurança dele e dos demais usuários. Aproveitando a tua presença, Cassiano, eu queria te perguntar sobre esses radares novos, né, que estão sendo instalados. A maneira de medir é diferente. A gente sabe que tinha motociclista, por exemplo, que costumava desviar até para não aparecer, não pegar ali, não ser multado no radar. São equipamentos também que foram preparados, até porque tinha gente que acabava ficando
de maneira imprudente no trânsito? A gente tem por parte dos motoristas esse comportamento de reduzir apenas naquele ponto. Então isso precisa mudar, a gente precisa manter a velocidade segura e os motociclistas que antes pegavam pertinho do meio-fio ou entre os laços da faixa, agora não. Essa nova tecnologia, o motociclista ele vai ser pego ao passar independente do local da pista. Jason, Cassiano continua por aqui, tá? A gente tá te ouvindo. Se tiver mais alguma pergunta, ele já escuta aqui, tá? Eu quero saber o seguinte, então. Tá tudo bem em Curitiba, então? Sinalização, limite de velocidade, tá tudo certo? Jason, você pode repetir, por favor? Posso. Então, segundo o Cassiano, segundo ele, então tá tudo certo em Curitiba, não precisa fazer nada, tá tudo ok. Basta o motorista respeitar os radares na visão dele, né? Porque eu defendo, e aí é o seguinte, eu acho que a gente precisava ter uma melhor orientação, nesse ponto concordo com ele, para os motoristas, né, para a gente entender melhor, né, via tal você pode andar tanto, via perto da escola é 30 por hora e etc, etc, etc. Mas eu tenho ouvido muitas reclamações de pessoas, Cassiano, dizendo o seguinte, que é confuso no sentido de que na mesma rua você tem num determinado ponto 30 por hora, no outro 40, no outro 50 e você não sabe às vezes quando passa pelo radar qual é o limite que você tem que ter de velocidade. Então na sua visão, Curitiba está tudo certo, está tudo tranquilo, não precisa fazer nada? Vou reformular então aqui, Jason. Agora o Cassiano não conseguiu te ouvir, mas eu ouvi e vou passar aqui para você, Cassiano. Seguinte, a pergunta do Jason lá do estúdio do Balanço Geral. Tem via, por exemplo, que tá 30, aí anda mais um pouquinho, vira ali 50, e motoristas questionam isso, né? Dizem que parece confuso essa instalação de radares aqui em Curitiba. Com a tua experiência como especialista, que já participou várias vezes com a gente aqui, hoje, a nossa capital, na tua visão como especialista, teria algo para melhorar? Ou da forma que está acontecendo hoje, essa instalação nas ruas da capital, está dentro da normalidade para a sua visão como especialista? Olha, a nossa sinalização aqui é a melhor entre as capitais. Então, Curitiba está muito avançada em relação à sinalização. Agora, por que muda? Às vezes tem uma via que é de 50 km por hora e daí vem um radar de 40, porque naquele local tivemos atropelamentos, sinistros, feridos graves. Então, aí há necessidade de redução naquele ponto e depois mantém a velocidade da via. Temos uma pergunta do Camilo, que é telespectador do Balanço Geral. Ele está dizendo o seguinte, ele gostaria de saber quais são os princípios que regem a instalação de radares, né? O que diz a legislação para poder instalar um radar? Hoje você tem o radar fixo, apenas o levantamento técnico, que é feito a cada 2 anos para você ver o tipo de via, velocidade, fluxo de veículos. No caso dos redutores, aquelas lombadas, aí precisa, além disso, ter também uma análise de feridos e graves em relação a sinistros. Tá respondido então? Espero que sim, né? Acredito que sim, né, Jason? A pergunta do Camilo, telespectador do Balanço Geral, mas fiquei aqui um bom tempo conversando com o Cassiano antes dessa nossa entrada ao vivo. E tem muito mais para a gente falar sempre, para orientar quem nos assiste, né, a respeito de conscientização e também pensar, né, até que ponto a quantidade de equipamentos ela é necessária ou não, mas é importante a gente lembrar que tem estudos técnicos por trás de tudo isso também, né, Jason? Tá bom, a informação importante que trouxe o Cassiano. Agora, em relação ao dinheiro que é arrecadado com as multas, queria que o Cassiano esclarecesse para a gente onde é aplicado esse dinheiro que são arrecadados com as multas de trânsito aqui em Curitiba. Vou perguntar também, pergunta do Jason, para a gente esclarecer para o telespectador, Cassiano, a aplicação dos valores das multas. No que é aplicado aqui em Curitiba? Nós temos a infração média, até 20% além da velocidade máxima, ela é infração média, R$ 130. Aí vem para graves, 5 pontos, R$ 194, que daí você vai de 20% a 50% da máxima. Agora, mais de 50%, aí a multa é de R$ 900, 7 pontos na carteira e suspensão da CNH.
Vi que você já esclareceu para a gente os valores. E esses valores, pela legislação, eles precisam ser investidos em quais áreas? Assim, no trânsito, em melhorias? Sinalização, fiscalização, engenharia, educação para o trânsito. Então esse recurso só pode ser aplicado para esses itens que eu falei que tem a ver com trânsito e segurança viária, basicamente. Tá certo, Cassiano. Obrigada, viu? Jasson. Ok, obrigado aí.